Bom, então aqui continuando com as alterações, né? Vamos aqui pesquisar novamente na classe menu, onde nós estamos instanciando, né, as classes que fazem parte aí da aplicação do lado servidor. Tá? Então nós temos aqui primeiramente essa User Login Action. Tá? Então vamos aqui abrir essa classe e verificar aqui no método execute command quais desses parâmetros, né, que estão sendo informados aqui na execução desse método que estão sendo utilizados aqui por esta classe. Tá? Então nós temos aqui o input par, né, que nós já definimos, o parâmetro, que é um array de string, nome de usuário e a senha. Ok? Outro parâmetro que está sendo utilizado aqui é o user session parse. Tá? O que está sendo feito aqui? Primeiro está sendo feita uma verificação, né? Verifica se esse objeto é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, ele vai remover esse objeto da sessão. Tá? Logo depois, ele instancia um novo objeto user session parse. Ok? Define, ele inclui nesse user sessions aqui a sessão e o user session parse, tá? E depois define o language ID, tá? No caso, a linguagem que está sendo utilizada, né? O arquivo de recurso, né, que está sendo utilizado aí pelo OpenSwing, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui está sendo utilizado também o objeto context, né? Esse objeto foi passado aqui como parâmetro desse método, né? É um objeto da classe servletContext, ok? Então nós vamos incluir uma verificação aqui, ok? Então vamos copiar esta linha e vamos fazer essa mesma verificação. Se for 3 camadas, eu vou executar todo este procedimento aqui. Tenho que consertar aqui os imports. Ok. Bom, então se for 3 camadas, vai ser definido aí todas essas informações da sessão, né? Como ele não é 3 camadas, se ele não for 3 camadas, estiver executando em 2 camadas, essas informações aqui elas não serão necessárias. Ok? Então aqui eu vou retornar apenas o language ID, o objeto text response, né, que vai informar aí qual o arquivo de recurso que será utilizado. Ok. Então aqui nesta classe User Login Action, nós precisamos apenas realizar essa alteração. Ok? A próxima chamada que nós temos aqui é ao Container Action. Tá? Então vamos aqui acessar essa classe, método execute command. Está sendo utilizado aqui o objeto input par. Tá? Nós estamos passando um array de string com o nome de usuário e a senha. E no caso não está sendo utilizado mais nenhum outro objeto passado aqui nos parâmetros. Tá? Então aqui nós não precisamos realizar nenhuma alteração. Vamos para o próximo. Aqui no próximo é a autorização de botões, né? Nessa autorização de botões, vamos aqui acessar essa classe. Está sendo utilizado aqui o objeto user session parse, ok? E aqui na classe menu nós já estamos passando esse objeto como parâmetro, tá? Então se for 2 camadas, né, nós iremos instanciar esse user session parse, ok? Setar o username, definir o username e também o ID da linguagem, ok? Bom, então aqui também nós não vamos precisar realizar nenhuma alteração. Vamos para o próximo.
Então, finalmente, aqui nós temos as funções da aplicação, tá? Então, vamos aqui acessar esse método execute command, né, da autorização de funções, tá? Nesse método, está sendo utilizado aqui o objeto context e o user session parse, ok? Context é lá da classe servlet context, tá? Então nós vamos aqui fazer uma outra verificação, tá? Então vamos aqui. Se for 3 camadas, ele vai definir esse objeto, ok? Só que esse objeto factory, ele está sendo usado aqui também para definir as funções do sistema. Tá? Então nós vamos ter que realizar aqui um outro procedimento. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um outro método chamado vamos aqui primeiramente verificar qual o tipo de retorno que nós temos aqui para definir essas funções, né? Então aqui nós temos o método do getResource e no método getResource temos que comentar aqui primeiramente. Esse método do getResource, ele retorna uma string, tá? Então vamos lá. Então vamos definir aqui um método que retorne uma string. getResource. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos habilitar novamente essa verificação aqui, tá? Eu vou ter que declarar esse objeto como uma variável aqui global dessa classe, tá? Ok. Se for 3 camadas, esse objeto vai ser instanciado aqui, tá? Caso não seja 3 camadas, o que nós vamos fazer? Deixa eu copiar aqui novamente esse texto. Aqui nesse método getResource, nós iremos fazer o seguinte. Se for 3 camadas, nós iremos retornar aqui o factory .getResources, né? .getResource, e esse método aqui vai receber um parâmetro, tá? Que no caso é o nome do recurso. Ok? Nós vamos retornar aqui o nome do recurso. Então ele vai retornar. Ele vai buscar o recurso, né, de acordo com a linguagem que foi definida. Nós temos aqui também que declarar esse objeto como global. Ok? Ele vai buscar essa informação aqui do objeto user session parse, tá? E aqui no caso, se ele não for 3 camadas, né, se estiver executando em 2 camadas, nós simplesmente vamos retornar o nome do recurso. Ok? Então vamos lá. Então aqui agora eu tenho que colocar a chamada ao método getResource.
Ok. Vamos definir para esta outra função também. Então ele vai buscar aqui, ele vai chamar aqui o método getResource, tá? Vai passar essa string como parâmetro, que no caso é o nome do recurso. Vai ser feita uma verificação se o projeto está rodando em 3 camadas. Se estiver rodando em 3 camadas, ele vai chamar aqui o método getResources, .getResource do objeto factory, né, para definir o valor dessa string. Caso contrário, ele retorna o próprio nome do recurso, né? Ele não vai realizar aqui a definição, no caso, uma tradução, né, desse recurso. Ok? Bom, então dessa forma, né, nós já realizamos todas as alterações aqui nessas classes, né, que no caso aqui as classes padrões, né, do servidor. No caso aqui as que estão no pacote contenedor IRP padrão servidor. Todas essas actions aqui que eram necessárias realizar alterações, nós já realizamos essas alterações. Agora nós precisaremos alterar os controllers, né, do lado do cliente. Tá? Então aqui nós vamos alterar o banco grid controller e o banco detalhe controller. Tá? Nós também teremos que fazer uma verificação se está rodando em 3 ou em 2 camadas. Tá? Isso nós vamos fazer no próximo vídeo.